Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Litera Science. Hoje eu vim aqui para vocês para gravar um vídeo sobre ética em pesquisa. Faz tempo que eu quero falar sobre isso com vocês. Estou tendo a oportunidade aí nos últimos anos de fazer parte do Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas de Taquara, FACAT, e gosto e dou aula da disciplina de ética, bioética e deontologia no curso de fisioterapia. Então é uma temática que eu gosto bastante. Bom, então eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre isso, tentar ser bem objetivo, mas sempre quando a gente fala de ética, e assim, ó, dentro da pessoal que faz pesquisas com seres humanos, já deve ter se incomodado com o comitê de ética no sentido de que a pessoa que não participa do comitê de ética, ou nunca participou, ou nem sabe muito para que serve, mas que precisa ser toda pesquisa científica no Brasil, todas, elas precisam ter aprovação do comitê de ética. Tá? Tu quer fazer uma pesquisa com seres humanos, tu tem que passar por uma aprovação do comitê de ética de seres humanos. Se for pesquisa com animais, também tem o comitê de ética com animais. Bom, mas o que acontece? O pessoal envia lá seu projeto de TCC, de mestrado, de doutorado, e às vezes daí o comitê de ética manda lá pendências que tu precisa resolver antes de realizar as coletas de dados. E daí o pessoal fica reclama, poxa, estão tentando atrasar a minha vida, né? Não estão deixando eu fazer, esse comitê de ética é muito chato, papapá, né? Coisa chata, coisa chata. Então isso é muito comum, eu ouvi muito disso, né? Antes de entrar no comitê de ética, né? Sempre, né, concordei com isso, e depois que eu entrei no comitê de ética, comecei a estudar um pouco mais sobre isso, eu entendo que continua sendo, concordo que continua sendo chato, porque às vezes atrasa realmente, mas é muito importante. Uh, e a grande questão aqui não é ser algo burocrático, é uma questão aqui que a ética, né, daí a gente for para o entendimento de ética, a gente tem que entender que a ética é um, um ramo, digamos assim, de reflexão. É uma disciplina, né, lá da filosofia, né, que envolve reflexão. Então eu gosto de entender o conceito de ética. Lógico que eu não vou conseguir aqui num vídeo que nem é esse objetivo abordar tudo que é ética, porque, sei lá, o pessoal da filosofia deve ter metade do curso para falar sobre o que é ética, o pessoal do direito deve ter também umas 200 disciplinas para falar sobre ética. Mas eu gosto aqui de usar esse conceito de que ética é reflexão. Reflexão sobre o que a gente faz. Reflexão sobre aquilo que a gente faz. Sobre a forma como a gente vive, sobre a forma que a gente interage com as pessoas e com as coisas. Isso é ética. Mas a ética, de novo, a ética é a reflexão. Então a ética em si, ela não vai necessariamente dizer ou criar barreiras de que, né, de julgamentos, né, porque normalmente o julgamento ele é um julgamento moral. E aqui, por isso que sempre quando fala ética, a gente normalmente diferencia ética para moral. Porque como moral, ela é uh, aquilo que você faz, a forma como você vive, você, né, isso é tudo a moral. No momento que tu resolve de manhã acordar e sei lá, ir na igreja, que vai na igreja, é porque tu vive nessa moral. Tem gente que acorda e não vai. Ou tem gente que acorda e faz yoga. Porque é uma, né, essa forma de viver, né, que define essa moral dessa pessoa. Então, se ela quer comer carne, se ela não quer comer carne. Então, tudo, a forma como a gente vive, a gente chama disso da moral. Então a gente tem no Brasil, né, eu uso como exemplo isso no Brasil, ou todo o Ocidente, de certa forma, uma moral muito parecida. Que é uma moral que foi uh, aí, digamos assim, um pouco da. Um pouco dessa nossa cultura que veio da Igreja Católica, né? Então a gente vive sobre essa moral, né, que está muito ligada a conceitos religiosos católicos, mesmo se tu não é. Então, pô, só ateu, mas mesmo assim acaba vivendo dentro de uma sociedade que vive dentro dessa moral muito ligada à Igreja Católica. Tá? Daí, quando alguma pessoa sai um pouco fora dessa moral, a gente acha estranho. Então, no momento que a pessoa tá, às vezes, ela tá fora daquilo que é para nós é
moralmente aceito, ela parece que tá, né, não faz parte dessa sociedade. Então, sei lá, desde o exemplo assim de alguém que não vive numa monogamia, né? Então pega assim, os casais vivem, eu aqui em casa sou casado monogamicamente, né? Então temos uma esposa ali, nós dois casados no papel. Mas tem gente que não vive assim, tem gente que não tem essa, não vive em monogamia, né? Podendo ser um trisal, podendo ser uh, ou outras formas também de relacionamento. E isso pode afetar a moral das pessoas. Poxa, isso não, pra mim parece, tipo, a pessoa fala, não é certo, né? Por quê? Porque não tá dentro da tua moral. Mas a ética, o que a ética vai fazer? Vai ser uma reflexão. Será que o que é essa forma, essas formas de relação, essa forma de fazer está eticamente correto para a forma como a gente quer ver na sociedade? Então a ética faz essa reflexão e daí a gente vai ter ética em diferentes aspectos. Então, por exemplo, pode ter uma ética relacionada a questões jurídicas, né? Então, que vai ser feito lá pelo legislativo, pelo judiciário, né? Que vão pensar eticamente se roubar algo é ético ou não, né? Por exemplo. Então, por isso que às vezes os julgamentos de juízes eles vão estar muito ligados a reflexões sobre tudo que está acontecendo. Então, por isso existem várias leis que vão tentar se basear para ver se aquilo que a pessoa fez, aquela moral dela, ela está dentro de um aspecto ético aceito na sociedade, no caso brasileira em si. E como eu falei, essa ética vai mudar no sentido de vai ser específica para cada setor. Então, a gente vai ter a ética que tu vai ter dentro de uma sala de aula, tem a ética familiar, que são aquelas tuas regras da tua família, né? Então, são como que a família faz as reflexões sobre as coisas que acontecem, né? Tem a ética do teu trabalho, então cada ambiente de trabalho tem os seus códigos de ética, né, para dizer, ó, o que aqui dentro a gente considera que é ético ou não é ético. E isso então vai acontecer no caso da ética em pesquisa, né? Ou seja, um comitê de ética em pesquisa são um grupo de colegiado de professores de diferentes áreas que vão fazer reflexões sobre aquele projeto que aquele cientista está dizendo que pretende fazer. Então ele manda lá o projeto dele e a gente vai fazer uma reflexão se aquilo que ele pretende fazer está dentro de, de conceitos esperados éticos, né? Ou seja, que não estão indo contra direitos daqueles participantes, da própria sociedade em si. Então, o objetivo real do comitê de ética, que se chama Comitê de Ética em Pesquisa, é ter esse grupo de professores que seja interdisciplinar e que são, uma coisa interessante, são independentes de qualquer instituição. Então, por exemplo, o comitê de ética que eu faço parte é o comitê de ética da Faculdade Integrada de Taquara, mas ele é totalmente independente. A gente não precisa prestar contas para a FACAT, né, para a instituição, e a instituição não pode, de forma alguma, intervir no trabalho do comitê de ética, porque ele é independente. E esse comitê de ética ele é vinculado à CONEP, né, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que vai estar dentro lá do Conselho Nacional de Saúde, né, dentro do Ministério da Saúde, enfim. Então, vejo que é digamos assim, um grupo de pessoas que está dentro de uma hierarquia interessante vinculado ao governo federal. Mas o papel do comitê de ética aqui vai ser, então, principalmente pensar, refletir sobre o que está acontecendo naquele projeto para pensar os direitos e deveres dos integrantes da pesquisa, daquelas pessoas que vão ser submetidas àquela pesquisa. Será que essa pesquisa vai afetar a integridade ou a dignidade daquela pessoa? Isso tudo para tentar pensar no melhor desenvolvimento ético das pesquisas, né? Fazer boas pesquisas. Então, uma coisa também que a gente sempre ouve, né? O comitê de ética não poderia fazer uma análise sobre os aspectos teóricos do trabalho, né? Sei lá, justificativa, problematização. Mas na verdade sim, por quê?
Porque se é um trabalho, se o teu projeto não está bem justificado, embasado, não tem fundamentação teórica suficiente, não tem uma boa justificativa do porquê ser feito ele, não é ético o comitê de ética aprovar dizendo assim, ó, pode fazer esse trabalho. Porque se tu não tem escrito uma boa justificativa, embasada na literatura, consistente de que o teu trabalho é importante, por que nós vamos deixar que alguém, que alguma pessoa, seja submetida a esse projeto? É interessante. Porque veja se. Quando a gente faz essa reflexão, assim, ó, eu vou colocar uma pessoa num risco. Mas assim, pode ser o risco mínimo que for. Mas sempre tem algum risco, tá? Às vezes o risco de desconforto de estar na tua presença. Tá? Por que eu vou submeter uma pessoa a este risco se a justificativa para colocar esse risco não está clara? Ah, não tem por que colocar, então não vão colocar. Entendeu? Se não está bem embasado, bem justificado, a justificativa é porque eu tenho que acabar meu TCC. Não é uma boa justificativa para submeter uma pessoa a isso. Isso, obviamente, fica muito mais claro quando a gente tem casos que envolvem questões relacionadas a aspectos como, por exemplo, que teve na pandemia, né? A gente viu aí a Conep, né? Suspendendo estudos, por exemplo, lá da Prevent Senior, né? Que estavam utilizando hidroxicloroquina, né? Que tinham irregularidades, então foram lá. Então, nesses casos, aí você, pô, que importante a Conep, né? Então, a caso lá também da Prevent Senior que ocultou mortes em estudos sobre cloroquina, né? Acabou escondendo dados. Tudo isso é uma questão ética. Né? E por isso que serve o comitê de ética para cuidar disso. Inclusive, a comissão de ética em pesquisa, nesse caso, teve um caso, na verdade, de nebulização, né, com cloroquina em Manaus, que a Conep ela fez uma declaração falando que aquilo era um experimento clandestino, que não tinha aprovação do comitê de ética. Então, nesse caso que envolve mortes, coisa, todo mundo aí concorda a importância do comitê de ética. Né? Mas vai ser importante para todos os aspectos. Sempre para todos os aspectos. Tem um livro que eu gosto de dar de exemplo aqui, que não é sobre ética em pesquisa, mas calma, eu vou pegar aqui. Que eu já falei aqui para vocês, tem resenha aqui no canal, que é esse aqui, Médico em Auschwitz, tem resenha aqui no canal, mas que a gente vai ter aqui relatos desse médico que trabalhou em Auschwitz, relatos de experimentações que os nazistas faziam lá com judeus, sem nenhum aspecto. Aí daí tu começa a ler o livro e tu fala, meu Deus, isso que é totalmente, sabe, que absurdo, né? Então, daí nesse caso tu percebe a importância que seria o comitê de ética. E às vezes a pessoa pode ter uma justificativa, que no caso os nazistas tinham uma justificativa ideológica e tal para fazê-lo, e que foi pelos nazistas, não, porque tá para nós aqui tá ótimo isso aqui, né? Mas a justificativa para eles era muito frágil. O próprio médico, esse aqui que é um médico judeu que, né, tava vendo todos os sofrimentos lá, ele ouvia, né, as histórias e falou assim, mas a justificativa que esses médicos nazistas estão utilizando são justificativas que não têm menor embasamento científico. Mas eles tentavam, né, justificar para a sociedade que não, a gente está fazendo aqui porque isso, né, tais justificativas lá, pseudocientíficas. E, quando tu vai lendo e vai vendo que o cara fala assim, não, isso é um absurdo, porque a justificativa não é uma justificativa científica, é uma pseudociência, é uma justificativa frágil e esse experimento não deveria ser feito. E é mais ou menos essa a ideia do Comitê de Ética em Pesquisa. No momento que o Comitê de Ética em Pesquisa lê o trabalho, vê assim, poxa, mas não tem... é um trabalho frágil, mal escrito, não dá para entender, não tem justificativo para fazer as pessoas serem submetidas a isso. Então, isso gera uma pendência, né, geral? Não dá para aprovar esse trabalho, porque não tem justificativa para fazer as pessoas se submeterem a isso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido
um pouco, né, do que é essa questão de ética em pesquisa e comitê de ética em pesquisa. Pretendo fazer um outro vídeo para falar um pouco sobre quais são os atos de direitos, né, que um participante da pesquisa tem. Beleza? Valeu, tamo junto e tchau.